Então, é por isso que esse pronunciamento é feito por Maria Corina Machado e se destaca, além disso, que esse será um dos principais temas que ela irá abordar na quinta-feira com Donald Trump. Eu entendo digamos, o desespero dos venezuelanos de quererem retornar ao seu país, de quererem retomar as rédeas do controle do poder na Venezuela, mas isso vai ter que esperar um pouco, porque primeiro é preciso limpar o terreno. Já vimos claramente como a grande maioria dos membros do atual governo venezuelano. Mas todos sabemos perfeitamente que a primeira denúncia é sempre a que conta. Os outros chegaram tarde demais e não tem base para negociar qualquer exílio. Dourado. E no caso de Maduro, imagino que ele já esteja cantando, e cantando muito. Já há uma data oficial. Nesta quinta-feira, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, e também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vão se encontrar cara a cara. Foi o que me revelaram funcionários da Casa Branca, que afirmam que a reunião, que já vinha sendo anunciada e que também comunicamos aqui no Radar 24, será realizada na quinta-feira. Um dos temas a ser abordado definitivamente será a questão da libertação dos presos políticos. Lembremos que Maria Corina Machado já manifestou essa preocupação, inclusive na reunião que teve anteriormente com o Papa Leão XIV. Esse é o tema que vem sendo apontado por Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, pois persiste a preocupação em relação ao número divulgado pelos integrantes do chavismo e ao número oficial que vem sendo revelado pelas organizações de familiares de presos políticos, muitos dos quais, infelizmente, continuam até desaparecidos. Nesta quinta-feira, então, vai acontecer essa reunião, na qual, além disso, já havíamos ouvido anteriormente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que sim, tinha muita expectativa, que sim queria se reunir com Maria Corina Machado, que inclusive fez o gesto de dizer que quer entregar a ele o Prêmio Nobel da Paz. O que vem acontecendo enquanto se confirma essa reunião na Venezuela? Atualmente, tem se dado muita atenção a Diosdado Cabello, o número 2 do regime de Nicolás Maduro, com um discurso totalmente diferente em relação ao petróleo e aos Estados Unidos. De forma muito mais moderada e sem mais desafiar aqueles que ele chamava de imperialistas. Vamos ouvir agora o que ele diz. Sempre vendemos petróleo para os Estados Unidos, historicamente é o que fazemos. Para os Estados Unidos, sempre. Quanto chegamos a vender, Jesus? 1 milhão? Chegou um momento em que lhe venderam 1.500.000 barris. No ano de 2005. Eu realmente não sei, vamos continuar. Vamos continuar por este longo caminho. Continuemos a procurar encontrar a calma e a tranquilidade. Vamos continuar buscando calma e tranquilidade. Lembremos também como Diosdado Cabello se pronunciava antes da captura de Nicolás Maduro, sempre desafiando os Estados Unidos, indicando inclusive, lembremos uma vez, que aqui os esperavam com machados. Bem, agora ele afirma que sempre se vendeu petróleo aos Estados Unidos, quando evidentemente as notícias indicam o que disse Donald Trump. Esses 50 milhões de barris de petróleo que estavam sendo entregues da Venezuela aos Estados Unidos e que Donald Trump disse que até mesmo a própria Delcy Rodrigues lhe ofereceu. Em que outro tema Diosdado Cabello mudou seu discurso? E agora sim, ele parece não desafiar em nada os Estados Unidos. Sobre o tema também da reabertura das embaixadas, já foi dito que os Estados Unidos enviaram até mesmo uma equipe diplomática, e Cabello aponta que tudo isso está sendo feito também para zelar pelo rápido retorno de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cídia Flores. Vamos ouvir Cabello. Atualmente observam-se progressos no processo de retomada diplomática e na plena reabertura das embaixadas da Venezuela nos Estados Unidos e dos Estados Unidos na Venezuela. Isso vai nos permitir ter representação consular para que possam zelar pela segurança e tranquilidade do nosso presidente Nicolás Maduro e de Cília lá nos Estados Unidos.
Esse é o objetivo fundamental que nos permita ter alguém lá, porque neste momento não temos ninguém. Eles estão sequestrados lá e não temos ninguém, exceto os advogados, que não são venezuelanos. Agradecemos o que estão fazendo, mas não são venezuelanos. Quem respondeu ao presidente norte-americano Donald Trump foi Delcy Rodrigues. Logo após ele aparecer em suas redes sociais, não é mesmo? Que publicou essa imagem onde o descrevem como presidente interino da Venezuela e ele a colocou em sua rede social. Delcy Rodrigues afirmou enfaticamente: aqui há um governo que manda, há uma presidenta encarregada e há um presidente refém nos Estados Unidos. É preciso dizer que já vemos uma Delcy Rodrigues que, diante do público e do chavismo, está sim respondendo diretamente ao que os Estados Unidos vêm publicando. Mas, no entanto, diante das informações dadas por Donald Trump pelos Estados Unidos, ela estaria aceitando tudo imediatamente, tudo o que vem propondo e acordando e abaixando a cabeça em relação a tudo o que os Estados Unidos vêm solicitando. No entanto, nessa resposta que ela dá ao presidente norte-americano, ela realmente o desafia, dizendo que ela é a presidenta interina. Vamos ouvir Delcy Rodrigues. Daqui, nós ratificamos e reafirmamos a soberania e a independência da Venezuela. Vi por aí algumas caricaturas na Wikipédia sobre quem realmente manda na Venezuela. Bem, aqui há um governo que manda na Venezuela. Aqui há uma presidenta encarregada e há um presidente refém nos Estados Unidos. E governamos junto com o povo organizado, junto com o poder popular. E avançamos com firmeza em relações internacionais de respeito mútuo, no marco da legalidade internacional, para reivindicar e proteger os direitos soberanos da nossa amada Venezuela. Amigos, desta forma, com essas declarações, começamos o Radar 24. Como sempre, sejam bem-vindos toda a comunidade. Quem saúda vocês é Cíntia Garreta. E também na Venezuela, o chavismo já está buscando reuniões para uma aproximação com a União Europeia. Ele vai como representante, de acordo com o que tem sido informado, Ivan Gil. Vamos ouvir o que estão detalhando sobre essas aproximações que tem com a União Europeia e também vamos detalhar para vocês quem foram os presos políticos libertados da Europa. E a presidenta interina transmitiu uma mensagem muito clara de que, no marco do respeito, no marco da igualdade entre os estados, estamos dispostos a avançar em uma nova agenda, uma agenda intensa de trabalho para o bem-estar de ambos os povos, de todos os povos da Europa e da Venezuela. Aí está o que ele aponta, não é? Sobre o bem-estar do trabalho que vem realizando. O fato é que há um discurso por parte do chavismo sobre os presos políticos de que sim, foi ordenada a libertação de 116, mas na realidade, e também informamos isso ontem, esse número não é atingido de acordo com os relatórios que vêm sendo apresentados. O que se sabe mais recentemente sobre a libertação deles é que, por exemplo, da Itália já foram libertados Alberto Trentini e Mário Burlo, que estavam detidos na Venezuela desde novembro de 2024, e eles já foram recebidos por suas famílias, chegaram a Roma e também pela primeira-ministra Giorgia Meloni e pelo ministro das Relações Exteriores Antônio Tajani. O que também foi apontado, não é que juntamente com essa entrega e essa libertação, também se está trabalhando neste exato momento para reabrir e iniciar os trabalhos da delegação diplomática da Itália na Venezuela, fortalecendo e retomando esses laços bilaterais após a libertação que foi realizada. Mas preocupa, por outro lado, que ainda, primeiro, não apareçam, porque muitos familiares dos presos políticos estão relatando que não sabem nada sobre eles, que existam. Além disso, argumentos que estão sendo denunciados de que teriam informado que alguns morreram por doenças, por causas naturais, e que não se chegue ao total dos mais de 800 presos políticos que ainda se encontram, por exemplo, no helicoide.
Vamos ver a seguir o documento que Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez apresentam. É um pronunciamento que eles fizeram onde denunciam exatamente isso, o descumprimento na libertação dos presos políticos, e apontam neste documento, basicamente, que temos na tela, que 5 dias após o anúncio da libertação em massa, nada permite afirmar que essa medida esteja sendo realizada como foi dito. O que representa, além disso, uma preocupação bastante grave para Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez em meio à tensa situação que se vive agora na Venezuela. Porque, é preciso dizer, esse documento surge hoje. Além disso, também foi informado que até mesmo um grupo de adolescentes que estavam brincando o carnaval havia sido detido. Já foi atualizada a informação a respeito deles. Dizem que esse grupo já foi liberado. Podem ser adolescentes, mas enquanto o chavismo, enquanto Jorge Rodrigues anuncia que estão sendo realizadas liberações, o que acontece é que os cidadãos também vêm relatando que continuam ocorrendo detenções e a questão de levá-los para El Icodi. Então, é por isso que esse pronunciamento é feito por Maria Corina Machado e se destaca, além disso, que esse será um dos principais temas que ela irá abordar na quinta-feira com Donald Trump, porque o governo dos Estados Unidos também afirmou que estará muito atento à libertação dos presos políticos, que é um dos acordos firmados também com a Venezuela, pois entre as fases que eles estabeleceram para que se possa alcançar a transição venezuelana, está justamente a reconstrução da sociedade civil, que na Venezuela, durante a ditadura, nem sequer podia se expressar. Vamos analisar, como sempre, todas as informações. Já estamos com os especialistas, já está conosco Humberto Pérez Frey, analista internacional. Senhor Humberto, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. E, primeiro, vamos falar sobre esse encontro que já havia sido anunciado entre Maria Corina Machado e Donald Trump. E quais são as expectativas em relação a isso? Nós estamos ouvindo você. Vai pelo lado do que realmente está acontecendo na Venezuela, não é? Na Venezuela há uma situação de fragmentação do país. Diferentes grupos criminosos dividiram o país entre si, tanto o ELN, as FARC, do lado da fronteira colombiana, a droga colombiana e venezuelana, do lado das quadrilhas criminosas que existem, o Trem de Aragua e outras mais, assim como os criminosos membros do cartel de Los Soles, que dominam o chamado Arco do Orinoco, de onde extraem a maior parte das riquezas da Venezuela. Então, eu imagino que essa reunião entre Maria Corina Machado e Donald Trump vai se concentrar fundamentalmente na paciência que eles vão ter que ter, porque os Estados Unidos já aprenderam lições valiosas e dolorosas do Iraque, da Síria e da Líbia, sobre o que exatamente acontece quando se derruba um regime autoritário extremamente forte e duro, que mantém mais ou menos coesos esses grupos criminosos transnacionais e o caos absoluto que pode se originar disso. Eu entendo o desespero dos venezuelanos de quererem retornar ao seu país, de quererem retomar as rédeas do controle do poder na Venezuela, mas isso vai ter que esperar um pouco, porque primeiro é preciso limpar o terreno. Já vimos claramente como a grande maioria dos membros do atual governo venezuelano está começando a sofrer de incontinência estomacal. Isso é dito de uma forma muito elegante. E como eles estão reagindo? Bem, estão todos molhando as calças, não é? Essa é a realidade. Eles estão morrendo de medo do que pode vir a acontecer com eles, né? Mas querem manter firmemente essa aparente imagem de força diante de seus seguidores. Porque senão, imaginem como haveria um desmoronamento dentro das fileiras do chavismo se vissem que estão perdendo completamente a esperança. Eles de se manterem no poder, o governo apresentaria essa reunião como uma espécie de apoio de Donald Trump em direção a Maria Corina Machado, por exemplo, para as próximas eleições. O que deveria ser feito é respeitar o resultado que houve em 28 de julho de 2023. Mas para selar essa legitimidade, eu acredito que deveria haver eleições. E ela, evidentemente, será a vencedora.
O que precisam compreender profundamente de alguma forma é que essa postura agressiva e brigona, violenta, ainda levantada, como se diz na Venezuela, desses miseráveis que estão governando neste exato momento, não é mais do que uma atitude, digamos, icrônica do que realmente está acontecendo. Eles têm muito medo de seguir o mesmo destino de Nicolás Maduro. Eles estão possivelmente tentando gerar algum tipo de distração, porque Diosdado Cabello, quando disse em algumas declarações públicas para tomar cuidado com a Colômbia, cuidado com o México e cuidado com todos esses países que ajudamos economicamente, é porque ele está tentando passar a mensagem de que poderia te contar muitas coisas que sabe. Mas todos sabemos perfeitamente que a primeira denúncia é sempre a que conta. Os outros chegaram tarde demais e não tem base para negociar qualquer exílio. Dourado. E no caso de Maduro, imagino que ele já esteja cantando, e cantando muito. Ele está revelando muitas coisas que mais tarde lhe garantiriam impunidade. Digamos que sejamos isentos de responsabilidade e que haja imunidade para aqueles que queiram negociar. E quando Diosdado Cabello diz que não, nós sempre vendemos para ele petróleo para os Estados Unidos. Mas a grande diferença agora é que esse dinheiro não será entregue à ditadura. Para que continue, digamos, a permanecer lá, ela será sufocada e, como qualquer flor que não recebe água, secará. E qual é o objetivo disso? Será que eu preciso te afogar analisando profundamente a questão de Diosdado Cabello e a mudança de... Porque já não se vê ele a desafiar abertamente os Estados Unidos, como ele costumava fazer antigamente. Tendo em vista isso... Ao lado de Nicolás Maduro, não é tanto por tê-lo ao lado de Nicolás Maduro, mas porque ele já percebeu que Donald Trump lhes enviou uma mensagem dizendo: se eu quiser e se eu puder. Ou seja, no momento em que eu achar conveniente, eu vou remover vocês daí, mas por enquanto preciso de vocês para ir realizando uma transição ordenada e, digamos, tranquila do que pode acontecer nos próximos meses. E de repente anos, porque isso não é tão fácil. As estruturas de poder dessas quadrilhas criminosas de Temer, as Farc, o ELN e as diferentes organizações criminosas, junto com o cartel dos sóis, fincaram suas raízes em todo o país, e desarraigar esse belo país, tirar esse mato ruim que existe, ainda vai exigir um pouco de esforço, não é? Então você considera... Então, com Diosdado não seria uma pedra no sapato para Delcy Rodrigues, que era assim também como os Estados Unidos o viam, porque inclusive ratificaram para ele a designação que tem, não é? De crime como integrante do cartel dos sóis, e também a recompensa. Ele estaria mudando seu discurso para evitar continuar sendo alvo dos Estados Unidos. Definitivamente, o que estamos vendo da parte de Diosdado Cabello é um show, não é? É um show tentando aparentar força, sabendo que está absolutamente enfraquecido e que no momento em que os Estados Unidos quiserem, vão tirar ele, não é? Não nos esqueçamos que o que aconteceu. Nos últimos dias, houve alguns sobreviventes dessa situação que mencionaram que no momento do ataque, sentiu-se um barulho ensurdecedor que inclusive fez com que alguns dos militares, tanto cubanos quanto venezuelanos que estavam no bunker, sangrassem pelo nariz, tivessem tonturas, desmaiassem, porque seria uma nova arma que os Estados Unidos testaram nesta oportunidade para gerar um estado de total indefesa daqueles que resistissem a esse ataque norte-americano, não é? Para assim poder, além da questão da neutralização dos sistemas de defesa aérea, que foi absolutamente bem sucedida, não é? Por parte dos Estados Unidos, e conseguir realizar essa operação em pouquíssimos minutos, foi realmente uma operação impecável em território estrangeiro, o que a torna ainda mais difícil, só comparável à extração desses sequestrados em Entebbe, em Uganda, por terroristas muçulmanos, e que de certa forma coloca os Estados Unidos e Israel
porque tenho certeza de que isso foi feito em coordenação com Israel, os coloca no topo do que é a luta antissubversiva. E muitos dirão, bom, talvez esse analista seja pró-Trump, não é? Mas, na verdade, o que está acontecendo neste momento, e Israel é apenas uma peça no tabuleiro de xadrez, é que o Oriente, China, Rússia, Irã, pretendem destruir o Ocidente, enfraquecê-lo a tal ponto de poder dominá-lo. E o que Donald Trump está fazendo neste momento é se tornando o salvador do Ocidente. Tudo isso tem contribuído decisivamente para esse enfraquecimento, tanto dos democratas nos Estados Unidos, quanto de todos os progressistas na Europa, o que levou como consequência direta ao enfraquecimento da Europa e praticamente à sua perda. A Europa está perdida. Assim, Donald Trump virou as costas para os europeus e apoia-os. Ele voltou sua atenção para a comunidade hispânica nos Estados Unidos, o que mais nos beneficia. O que Delcy Rodrigues ou Xeré estão procurando? O que Delcy Rodrigues está procurando? Da Venezuela, em reuniões que serão realizadas com países da União Europeia. Eu acho que Delcy está buscando uma posição de negociação mais vantajosa, não nos esqueçamos disso. Delcy Rodrigues e Jorge Rodrigues são filhos de um ramo venezuelano que, quando seu pai e marido dessa senhora, que era um terrorista venezuelano, morreu, ela se casou com Ilício Ramírez. Ilício Ramírez, para quem é mais jovem, vou contar que ele foi um dos terroristas mais procurados na década de 80. Ele era conhecido como o Chacal ou como Carlos, tinha essas duas formas de ser identificado, reconhecido, e eles cresceram em um lar onde o terrorismo, a maldade, a prepotência e o abuso, tudo o que vai contra as normas democráticas sempre existiu ali. Portanto, não acho que ela seja, digamos, neste momento, né, uma peça importante. Sim, será no sentido de conter o que poderia acontecer se houver um aumento da criminalidade na Venezuela. Mas tudo o que ela busca agora é uma posição melhor para negociar sua saída, porque eles já perceberam que jogar contra os Estados Unidos é absolutamente estéril. Delcy Baldry está adotando essa postura, pelo amor de Deus, porque vocês que o conhecem e conhecem seu comportamento o consideram o mais radical. De acordo com as declarações que ele tem feito ele possivelmente também optaria por essa saída ou por alguma modalidade de perdão judicial pelos crimes de que está sendo acusado nos Estados Unidos. Ou acredita que ele esteja articulando cuidadosamente algum plano secreto, tramando algum plano por baixo dos panos. Maduro teve a oportunidade de ir embora e não foi. Então, o que esse malandro está fazendo, porque é esse o nome que quero dar a esse criminoso chamado Diosdado Cabello, e eu vivi 12 anos na Venezuela, ele foi testemunha presencial de todas as trapaças que ele fez, com toda a sua caixa de ressonância, com esse miserável jornalista Silva, que é o apresentador de La Hojilla, um programa totalmente purulento que não faz nada, além de exalar ódio e confronto. O único que Diosdado está esperando é ir embora nas melhores condições, porque, caso contrário, ele sabe que vai acontecer com ele exatamente o que aconteceu com Maduro. Ele vai fazer isso uma e outra vez até que finalmente limpem o terreno e consigam fazer com que a Venezuela se torne esse grande país, que muitos de nós aproveitamos em algum momento de sua história. Muito obrigado por estar aqui conosco. Senhor Humberto, conversávamos com Humberto Pérez Fry, analista internacional. O que viram por lá? A resposta. Dada a interpretação de por que agora ouvimos um Diosdado Cabello que já não se atreve a desafiar os Estados Unidos. Bem, amigos, continuamos com mais. E o homem que vocês veem na tela foi condenado por ser considerado pela Justiça dos Estados Unidos um narcotraficante venezuelano, que além disso é muito ligado ao regime chavista.
Ele foi condenado em Nova York a 30 anos de prisão por conspiração com cocaína e está, segundo indicam, muito vinculado ao regime de Nicolás Maduro, porque, de acordo com o que foi detalhado, a modalidade desse narcotraficante seria justamente o pagamento de subornos a integrantes militares e também da polícia bolivariana para que tivessem esse corredor rápido e fácil de saída de drogas para os Estados Unidos. Estamos falando de Carlos Orense Azocar, que é considerado, além disso, como um indivíduo influente que tinha toda uma proteção do chavismo e que atuava justamente sob a proteção de todo o regime para a saída de substâncias ilícitas, sendo o Cartel dos Sóis, os integrantes do Cartel dos Sóis, quem também lhe proporcionavam e ofereciam toda essa proteção. De que serve a condenação que lhe foi dada? De que serve a informação que também foi coletada na investigação contra esse narcotraficante venezuelano? É isso que vamos analisar em breve, mas também precisamos contar para vocês sobre os advogados de Nicolás Maduro, que o juiz Alvin Gerlenstein já rejeitou o pedido apresentado pelo advogado Bruce Fein para também representar Nicolás Maduro. O grupo jurídico do ditador venezuelano aceitou essa decisão e indicou, além disso, que em nenhum momento solicitaram que Bruce Fein integrasse a equipe e que o próprio Nicolás Maduro não havia feito tal solicitação. Vamos agora imediatamente, como já havíamos anunciado, com os especialistas. Estamos com Javier Aguirre, advogado criminalista, e damos as boas-vindas ao senhor doutor. Obrigado por estar conosco e gostaríamos de lhe perguntar sobre o caso deste chefão do narcotráfico, Carlos Orense, já condenado a 30 anos de prisão perpétua, e que está diretamente ligado ao Cartel dos Sóis. De que forma essa decisão contribui para o caso de Nicolás Maduro? Ouvimos você, seja bem-vindo a... Boa tarde, jornalista Cíntia Barreta. Isso é gentil da sua parte. Agradeço pelo seu amável convite. Bem, respondendo aos seus comentários e à sua pergunta, e para o seu público, precisamos retroceder no tempo quase 20 anos para terminar colocando isso no fim, certo? Bem, recebemos a informação oficial de que este referido senhor, de fato, conforme você bem salientou anteriormente, supostamente teve, e agora parece ser comprovado, a proteção integral e constante dos militares durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Sim, porque esse senhor já vinha, digamos, entre aspas, conduzindo suas operações desde o ano de 2003 a 2006, ou seja, época em que o senhor Hugo Chávez estava no governo. E logo depois disso, no decorrer do ano de 2006 também, e posteriormente, em um segundo momento posterior a esse, essa é a parte que ainda não fui plenamente capaz de lhe informar direito, mas ele chega a estar na Itália de acordo com tudo o que estamos conversando aqui neste exato instante. E desde a Itália, os Estados Unidos pedem sua extradição. Já estamos falando dos anos de 2005, 2020 a 2021, não é? Então, e consegue descreditá-lo perante os Estados Unidos. E entendo que nos últimos tempos, já estamos falando do ano passado e deste ano, ele foi processado nos Estados Unidos. Justamente pelo que estamos falando agora e neste momento você está me perguntando, não é? Narcoterrorismo e tráfico de drogas. E então, por isso, ele foi sancionado. E se você observar bem, aqui a minha perspectiva pessoal é exatamente a seguinte. Sim, para chegar a Maduro, que é considerado o chefe dessa organização, ele primeiro teve que chegar aos seus capangas, certo? Aqueles que trabalham com ele e com o povo de Maduro. E este caso será compreendido a partir de hoje, pois envolve os militares. Verdadeiro? Hoje eles sempre controlaram os militares, especialmente nestes tempos, desde a época de Maduro. Não me lembro exatamente se foi durante o governo de Hugo Chávez. E então o seguiram, o capturaram, conseguiram sua extradição e ele foi julgado em um tribunal de Nova York, nos Estados Unidos. E o condenaram a tempo. Entendo que esse senhor, para receber 30 anos e aparentemente não prisão perpétua, embora haja outra informação que diga prisão perpétua mais 30 anos, mas está sendo mencionado como se fossem 30 anos, aparentemente não foi condenado à prisão perpétua. Por quê? Estou sendo criterioso em relação ao produto simplesmente porque
o jornalista profissional. Claro, ele forneceu informações sobre como trabalhava e operava com os comandantes militares, que obviamente davam ordens a Caridade, ao Cabello e respondiam a Maduro, certo? Não, subindo as escadas, certo? Então, provavelmente por causa disso, não o condenaram à prisão perpétua e aparentemente lhe deram 30 anos. Existe uma grande diferença entre ser condenado à prisão perpétua e a 30 anos de prisão. Mas tudo isso está dentro do contexto e considerando o panorama geral de como o cartel dos Suns operava, certo? Exato. E cuja cabeça, embora tenham removido recentemente a classificação. E Maduro, nas acusações que você tem, conspiração para tráfico de drogas, conspiração para o tráfico de drogas, a mesma coisa. Ele foi escolhido a dedo. A cabeça, o cérebro do cartel Los Soles, como tudo isso contribui? Será que se cria um vínculo? Será que se cria um vínculo durante o processo ou não? Não, veja, estou apenas deduzindo com base em questões, simplesmente, digamos, equiparando isso a um processo legal. Aqui, como lá, se eu primeiro capturo o bispo, que neste caso é este senhor, Carlos Sorsoren, que está foragido e que já foi condenado, eu já forneci, na verdade, informações que a promotoria de... neste caso, eu entendo que o estado de Nova York o detém e o utilizou para depois acusar o senhor Maduro. Cuidado com isso, porque agora já sabemos que a acusação contra o senhor Maduro não é de agora. Estamos falando dos anos de 2022 e 2023. Já havia uma acusação contra Maduro. E é precisamente por este exato motivo que entramos agora na fase em que se explica, sob uma perspectiva jurídica detalhada e técnica, do eixo distrital, que foi formalmente expedido um mandado de prisão nos Estados Unidos contra o senhor Maduro. Então, o que fez o Ministério Público? Obviamente, solicita a ordem ao juiz, o juiz concede a ordem e é preciso ver como capturamos o senhor Maduro, que desde o ano de 2022 era o presidente da República da Venezuela. Então, era preciso cumprir a ordem judicial de captura. E então, vimos no dia 3 de janeiro deste ano, de madrugada, que o que foi feito foi realizada uma operação estratégica de natureza cirúrgica, legal, policial e militar pelos Estados Unidos. Foram até lá especificamente para extraí-lo definitivamente. Extraí-lo, essa é quase a palavra, quase como um eufemismo, do lugar onde ele estava na Venezuela e o levaram para um porta-aviões americano e de lá para Nova York, capturado legalmente. Por isso é que ele está respondendo perante o Tribunal de Nova York. Então sim, vamos ligando os pontos, não é? De 2003 a 2006, esse senhor legista, depois desse senhor é extraditado, capturado, aparentemente forneceu informações. Foi montada uma acusação contra Maduro em 2021-22. Recentemente condenaram esse senhor legista a 30 anos, aparentemente não à prisão perpétua. Então ele forneceu informações que o Ministério Público está usando na acusação contra Maduro. E hoje continuam na captura a polícia americana com os militares, cumprem essa ordem judicial e o levam ao Tribunal dos Estados Unidos, que vimos na segunda-feira, 5 de janeiro, já se apresentando perante a audiência o senhor como réu. Isso acelera o processo? Porque muitos também se perguntam quanto tempo vai levar para se conhecer a sentença que será dada a Nicolás Maduro, que além disso, nos Estados Unidos, as penas são somadas. Veja, eu deixei de responder a segunda parte da sua primeira pergunta e agora lhe respondo a esta que o senhor menciona. Então, já sabemos que no dia 5 de janeiro ele se apresenta ao que se chama de audiência de apresentação e identificação, que também acontece aqui. E vimos como esse os noticiários norte-americanos nos informaram, o que mal pudemos ver, simplesmente nos informaram por meio das famosas caricaturas. Que ele cumpriu com se identificar perante o juiz lá no Distrito Federal de Nova York, ok? Então... E ali ele simplesmente se identificou e só isso ele, o advogado dele e o juiz disseram. No dia 17 de março começamos o julgamento oral. Agora não, ao tentar você precisa se informar. Entretanto, responderei a sua última pergunta sobre o sobrenome desse advogado. Não sei se acabei de me lembrar. Fane Grodez.
Sim, é isso mesmo. Assim, em notícias recentes, ele vem se apresentando também como advogado de defesa do senhor Maduro. Mas qual foi a resposta do tribunal? O tribunal lá de Nova York respondeu: senhor, perfeito, o senhor Maduro tem direito de ter os advogados que quiser, porque nos Estados Unidos, diferente daqui, a pessoa pode nomear e escolher, ou seja, o advogado que, de acordo com o orçamento que tiver e quantos advogados quiser, equipe. Os promotores não se sentem incomodados, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 advogados e não há nenhum problema, ok? O juiz disse: sim, o senhor Maduro tem direito de ter os advogados que considerar convenientes para sua defesa. Aqui aqui a defesa é rigorosa, mas tem que nomeá-lo formalmente. Aparentemente, este senhor Dr. Fine, o advogado norte-americano, não cumpriu com a formalidade de se apresentar com uma assinatura. Entende? Um papel dizendo: eu, Maduro, também quero como ao Dr. Esta Guzmán. Então, aparentemente, essa formalidade não foi cumprida e por isso o juiz rejeitou a defesa. Agora, lendo um pouco sobre a história do advogado Fine, que é, pelo que entendo, uma pessoa mais velha, ele... Minha interpretação é que ele tem todo o currículo de mais do que advogado, de um político, mas que exerce, obviamente, tem a autoridade para exercer a defesa. Entendo que e ele é de Washington, não é de Nova York. Diferentemente de nós, advogados lá, esses advogados americanos atuam em processos e possuem licença para defender ou litigar no estado onde a respectiva ordem dos advogados é concedida. Ele atuou em Washington e tem inscrição na Ordem de Nova York, pois advogados de um estado não podem litigar no outro, certo? Existem 50 estados lá. Nem todos os advogados podem litigar em todos os 50 estados, não. Cada advogado litiga. Sim, ele tem a licença para cada estado. Parece que ele tem essa possibilidade, ela existe, de litigar em Nova York e em Washington. E seu currículo é mais político do que jurídico. Por isso entendo por que ele está se candidatando. Eu também sou advogado. O que ele procura, não sei. Isso já é um pouco de ver o que podemos encontrar. Doutor, se isso acelera o processo, quanto tempo duraria o julgamento de acordo com o que se sabe? Veja bem, tomando como parâmetro, o julgamento contra o Chapo Guzmán, que se não me engano terminou no ano de 2023. Esse julgamento durou mais ou menos parte de 2022 e parte de 2023, quase um ano e alguns meses. Esse poderia ser o prazo, ou até menos, tomando como referência esse último caso, que também era relacionado a narcóticos, assim como este caso de, se não Maduro, poderia levar esse tempo. Mais ou menos esses são os prazos aproximados que os tribunais nos Estados Unidos levam para resolver um caso dessa natureza no país. Em um ano, então, ou um ano e meio, poderíamos saber a sentença? Doutor, muito obrigado por estar conosco. Conversamos com o doutor Javier Aguirre, advogado, especialista em direito penal. Seguimos com as últimas informações, porque também precisamos contar a todos vocês, a comunidade do Radar 24, que nesta quinta-feira serão repatriados os corpos dos 32 cubanos que faziam parte do anel de segurança de Nicolás Maduro, e que, como foi confirmado por Cuba e também foi confirmado pelo regime chavista, eles morreram durante o ataque, a operação de extração realizada pelos Estados Unidos para capturar Nicolás Maduro. O que é importante na informação é que os 32 militares que faleceram na Venezuela serão repatriados. Isso ocorreu na última quinta-feira, durante o período da tarde, conforme o planejado para este evento. O número total de mortos, indicando que 32 deles eram oficiais militares cubanos. Conforme já havia sido comunicado anteriormente, eram militares que se deslocaram à Venezuela para cumprir a missão, ou a função de servir para o anel de segurança de Nicolás Maduro, porque, como vimos nos últimos meses, Maduro já não confiava nem nos próprios integrantes do regime chavista. E por isso, a segurança havia sido entregue aos cubanos. Dessa forma, chegamos ao final do programa.
Obrigado por acompanhar o Radar 24. Agradecemos por compartilharem as informações. Você já sabe, siga-nos acompanhando e enviando às comunidades para mantê-las informadas e com acesso à análise. Inscreva-se no canal do jornal Gestion no YouTube e ative as notificações. Cíntia Garrete, até amanhã com